Bom, galera, vamos de polêmica, né? Mais uma vez uma polêmica aí nos bastidores do Tricolor e agora essa polêmica aí do gramado, né, gente? Meu Deus, que horrível que tava esse gramado aí, tá? Não dá pra galera treinar lá, mano. Lembra aí bem que no começo do ano o São Paulo decidiu não mais treinar ali, né? Os jogadores tinham tomado essa decisão e muitos de nós, inclusive, viemos criticar, mas vendo agora essas imagens, mano, temos que dar o braço a torcer. De invencibilidade. Então, o São Paulo encara o Grêmio às 9h30 da noite. Mauro César Pereira com essa possibilidade dos três voltando a jogar juntos desde março de 2025. E pelo lado do Grêmio, vale destacar também, com toda a justiça, o Carlos Vinícius, que fez uma reta final de temporada também espetacular em 2025 e agora... além do hat-trick que ele fez contra o Botafogo, também no final de semana marcou o gol da vitória contra o Novo Hamburgo. Tem 9 gols em 9 jogos na temporada, é o artilheiro do Brasil em 2026 e, claro, a esperança do lado gremista para esse duelo entre tricolores às 9h30 da noite de hoje, Mauro. O Grêmio está muito modificado, Luiz Castro por lá, novo técnico, né? Bateu o Botafogo 5-3, né? Um jogo cheio de gols. E quanto o Fluminense, por muito pouco não conseguiu arrancar o empate, né? Não fez um jogo ruim, não. Fez um jogo... Foi? Tipo um Paquetá. Exato. Teve chance real de empatar a partida. Então o Grêmio começa bem o campeonato. E deve ser um adversário bem complicado para o São Paulo nesse jogo, que tem tudo para ser um jogo interessante, eu acredito, né? Imagino que sim, que seja um jogo legal de ver, como foi um jogo movimentado lá contra o Botafogo. O São Paulo tem um bom começo de campeonato, né? A vitória sobre o Flamengo, depois o empate, agora vai jogar em casa. É um confronto de duas equipes que tentam aproveitar esse começo de campeonato para se firmar. Agora, tem umas discussões no São Paulo meio loucas. A gente discute camisa nova por conta do escudo. E muito mais sério que isso é o estado do campo do CT lá. Exatamente. Dia, né? Porque é um negócio terrível, né? As fotos que apareceram hoje são assustadoras. Acho que tem coisas mais sérias no São Paulo para discutir do que se o escudo tem uma moldura em volta dele ou se ele cobre as listas completamente. Tem gente brigando por isso lá no São Paulo. Meu Deus, que coisa, né? E sempre aquela coisa, os conselheiros, porque o estatuto... Apareceram vários conselheiros. É um detalhe tão pequeno, assim, é uma questão até muito pessoal. Alguns vão achar mais bonito assim, outros da maneira tradicional. Camiseta acho que top. Não é um tema, no momento do clube esse não é o maior problema, gente, não é. E outra coisa, em relação a certas camisas por aí que a gente vê, né, é uma coisa tão pequena, tem cada camisa os caras avacalham, né, tem muita camisa no mundo inteiro, de times tradicionais que são descaracterizados. O Corinthians joga com uma camisa de uma manga preta, para ver que a camisa do Corinthians é branca. Se você pegar aquela camisa e botar assim, sem o escudo e pendurar em algum lugar, fala assim, de quem é essa camisa? Uma pessoa do seu, lógico, eu digo antes de ser lançada, a pessoa diria, não sei, do Corinthians é toda branca. Tudo bem, uma gola com um detalhezinho, mas não, ela tem uma manga preta. Nunca foi assim. E a camisa do Corinthians, a outra, de listras, sumiu. Sumiu, não tem mais. Uma coisa você não joga mais. Todo de azul, pô. O Santos todo de azul. Sim. Não, exatamente, a do Corinthians, por exemplo, descaracterizando demais. Camisa do título paulista, 2024 é o Black, ano passado é o gol do Basílio, aquela camisa tradicional, sumiu. Não se vê mais, pode ver. Ele joga de preto com laranja, joga de branco com manga preta. Eu acho assim, que essas são mudanças, acho que são mais profundas, né? A do São Paulo é uma moldurinha. Os caras estão brigando por isso, pelo amor de Deus. Uma turma que outro dia estava lá apoiando o Casares, muitos deles apoiando o Casares. Agora o Casares saiu, agora ninguém queria o Casares. E vão brigar por causa da moldura. Tudo bem que todos se discuta aparecem isso nas redes. e tal, mas isso não é um motivo para, sei lá, o São Paulo tem coisas muito maiores para serem resolvidas do que esse tipo de discussão, gente. Pelo amor de Deus. Mudaram o estatuto para reeleger o Casares. Eu gosto de lembrar isso. Então muda o estatuto e deixa a moldura, pronto, né? Verdade. Para não ter Já que é tão fácil mudar o estatuto, Não foi só votar no Casares. Exato. Mudaram o estatuto. Não, Bruno, não é só isso. Foi tirar o Casares. Então, não é só mudar o estatuto. Fosse só o Casares. O negócio. É igual no Corinthians. Ele tá igualzinho. Quem continua é do lado, é o vice. É da mesmo pensamento. É igual. Sim. Parece que a Osma estava chegou lá, mas era do lado do Augusto. Foi eleito junto, né? Junto, a mesma coisa no o Casares com o agora que está com o Macis. São a mesma coisa. Até aproveitando o gancho que o Mauro puxou,
essa questão do CT de Cotia, né, do Centro de Formação de Atletas, foi a notícia do dia no Tricolor Paulista, para além do jogo de mais tarde. Uma reportagem do Globoesporte.com obteve imagens que mostram as condições precárias do CFA de Cotia no início de 2026, durante o período em que o time profissional realizou parte da pré-temporada no local. Vale lembrar que o São Paulo iria iniciar essa pré-temporada em Cotia, mas a situação incomodou tanto o técnico Hernan Crespo e as lideranças do elenco do São Paulo, que teve que mudar todo o planejamento e o São Paulo ir para a Barra Funda nesse começo de temporada, quando estava se preparando para a estreia do Campeonato Paulista. A gente está passando as imagens aí na tela para quem nos acompanha pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, e nas imagens é possível ver buracos no campo, além de diversos pontos com areia, pontos específicos, até cogumelos faziam parte da grama onde treinava a equipe. Dá para ver também abelhas, né, na estrutura do Centro de Formação de Atletas de Cotia. Ali, por exemplo, nessa imagem que a gente está passando, né, um toldo ali, uma cobertura em que... mas isso aí é natureza, pô. Aí faz mel, dá para... Dá pra aproveitar, né? Dá até pra aproveitar no café da manhã. Coloca no refeitório depois. Mas, olha, tá vendo os estados dos gramados cheios de buracos e também com cogumelos, também uma estrutura bastante precária para um dos centros de treinamento, não só de categorias de base, mas pegando até comparação com centros de treinamento de equipes profissionais, que sempre foi muito elogiado pela sua estrutura, né? Sempre foi muito elogiado por tudo que oferecia aos jovens de Cotia na base do São Paulo. Agora, com esse problema que foi revelado, então, pela reportagem do Globoesporte.com e que traz, realmente, o que o Mauro disse, São Paulo tem muito mais coisa para se preocupar, né, Bruno, do que camisa, do que, de fato, um empate ou outro ali, um resultado ruim ou não, dependendo das expectativas do São Paulo na competição. Ainda tem muita coisa a se arrumar, né? O impeachment aconteceu e é como a gente avisava e alertava aqui para o torcedor são paulino que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Não é só tirar o presidente Casares que tudo vai se resolver, que agora que o São Paulo vai ser um clube maravilhoso, voltar a ser aquele clube pioneiro que o torcedor são paulino se acostumou, com uma estrutura espetacular. Não, tem muita coisa ainda para arrumar e acho que essa é uma reportagem que traz de novo esse alerta para o torcedor são paulino. Né? Tem, o CT de Cotia é um ótimo centro de treinamento, mas você tem que cuidar, você tem que preservar, você tem que ter um gramado bom, você tem que manter a estrutura boa. Então, o São Paulo tem que cuidar de muitas coisas. E na parte política, é isso, assim, eu não vou entrar no que se o Casares fez, não fez, as denúncias estão sendo investigadas, porque tem a parte política e a parte de denúncia. Isso aí ele está sendo investigado, as pessoas próximas a ele, e aí vamos ver mais para frente quais serão as conclusões. Na parte política, aí que são coisas bem diferentes, né? Claro que uma coisa acaba provocando a outra, mas na parte política... as mesmas pessoas que tiraram o Casares colocaram ele lá. Colocaram ele lá 2 vezes, mudaram o estatuto, apoiaram, aprovaram vários orçamentos, aprovaram as contas várias vezes. Então são as mesmas pessoas que estão ali. E o São Paulo já vinha mal também antes do Casares, em gestões que o Casares participou também. Mas o São Paulo já há muito tempo tem problemas, ainda na gestão Juvenal. Começa na gestão Juvenal, principalmente no 3º mandato, que foi outra mudança de estatuto que esse mesmo conselho aprovou, com o voto, inclusive, do Júlio Casares, que foi defender o Juvenal na televisão e se auto-intitulou Pitbull do Juvenal. Isso aconteceu quando ele era diretor de marketing. Nossa, eu nem lembrava disso. Depois teve o Carlos Miguel Aidar, que também não terminou o mandato. E depois o Leco, que esse conseguiu terminar, foi o único presidente pós-Juvenal que conseguiu terminar o mandato, mas foi também uma gestão muito ruim. E agora o Júlio Casares, que até outro dia esse mesmo conselho tratava quase como uma unanimidade. Então não é só o Júlio Casares, e aqui não é uma defesa do Júlio Casares, não. É essa coisa de, não, vamos botar tudo na conta de um cara só, como se ele fosse, o São Paulo está mal nos últimos anos financeiramente, esportivamente, é culpa desse cara aqui. Então tira esse cara, agora vira o paraíso. Não é assim, né? Ninguém chega à presidência de um clube sozinho. O Casares não chegou lá na sala, vou sentar aqui nessa cadeira, a partir de agora eu sou o presidente, acabou, né? Ele foi eleito, houve uma mudança de estatuto, foi reeleito, e quando foi reeleito foi candidato único, não tinha nem oposição, e agora os mesmos que o colocaram lá, o tiraram. Então, o Casares, a gestão, na minha opinião, a gestão dele foi muito ruim, mas ele foi colocado e apoiado por 5 anos pelas mesmas pessoas que estão lá. Vamp, chama atenção, né? Esse estado que estava o Centro de Formação de Atletas de Cotia,
que, como a gente disse por aqui, sempre foi muito elogiado, tem uma baita estrutura, é um terreno gigantesco com vários campos, com alojamento para os atletas, refeitórios, ou seja, é algo que muitas vezes foi elogiado por atletas também, né, que visitaram, que tiveram a oportunidade de ir. Agora, vendo essas imagens, mostra como o problema de São Paulo é muito fundo, né? Eu vou te falar assim, viu? Vendo de cima é o campo não tá legal. Agora, por causa de um cogomelo, pô, tá ali um cogomelo. Um cogomelo no campo. Um cogomelo, isso aí, ó, por isso que o Tele chegava, todo mundo falava que o Tele, ele chegava mais cedo, pra ficar catando as coisas ali e tal. E o negócio de abelha, E o Kaique Lima tava lá, a foto tá bonita, pelo menos. Ó, um cogomelo. Boa composição. Não é um cogomelo, eu tô agindo com uma plantação de cogomelo. Se é uma plantação de cogomelo, ainda dá pra ganhar dinheiro. Essa foto. Tem uns cogumelos alucinantes aí que é foda. Então, se for só aquilo ali. Kaique Lima gosta. Se for só aquilo ali, aquela foto daquele cogomelo e o negócio lá, a gente sabe que o Tia fica numa área de zona, tipo zona rural, né? Assim. Então é muito comum, você vai ter abelha, você vai ter pássaros, você vai ter um monte de coisa. Agora, assim, a estrutura por dentro, isso que eu queria ver. Se tava o refeitório tudo desgraçado, os quartos, tudo. De cima ali, aquela foto aí. Aí o campo, tudo bem. Por isso aí, tudo bem.